E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai analisar um circuito RLC série no domínio da frequência. A gente já viu vários circuitos RLC, mas dessa vez a gente vai dar uma esmiuçada justamente nesse aspecto aí da frequência da fonte. Então esse aqui é o nosso circuito RLC. O que a gente sabe sobre ele? A gente sabe que a gente tem uma fonte aqui que vai ter uma tensão V, com um ângulo que a gente vai considerar zero, e uma frequência que vai ser muito importante, que a gente vai chamar de ômega. Esse ômega vai ficar livre por enquanto, a gente vai variar ele e vai ver o que acontece com essa resposta. Aqui a gente tem o nosso resistor, aqui um indutor e aqui um capacitor. Então, primeiro a gente vai pegar essa porção do circuito e vamos ver como é que se comporta a impedância equivalente vista por essa fonte aqui. Então vamos lá, olha só. A gente vai fazer isso com a ajuda desse diagrama aqui que eu desenhei. Então, a gente tem que a impedância do indutor, ZL, ela é igual a JXL, que é igual a JωL. A impedância do capacitor ZC, ela é igual a JXC, que é igual a menos J sobre ômega-C. E a do resistor é igual ao próprio resistor. Então não vou nem escrever aí. Agora eu vou representar nesses eixos aqui essas três impedâncias aí. Então primeiro a do resistor, ela é sempre real. Então tá aqui, ó. Tem comprimento R. A do indutor, ela é imaginária e positiva. Então ela vai estar aqui, ó. E aqui para baixo vai estar a do capacitor XC. Como é que tu vai fazer para determinar essa impedância equivalente? Olha só, matematicamente, o que está acontecendo aqui? A gente vai somar esses três números aí e olha o que vai aparecer. O Z equivalente, ele vai ser igual. Pensa assim, ó, esse aqui não tem nada para ser somado com ele e ele é totalmente real. Esses dois que são imaginários vão ser subtraídos um do outro, XL menos XC. Se tu botar esse XC para cima e fizer essa subtração, tu vai ficar com um triângulo aqui, retângulo. Então, esse Z equivalente, ele vai ser igual a R mais J, que multiplica XL menos XC. Ok? Então, olha só. A gente vai ter um Z equivalente que tem uma parte real e uma parte imaginária. O que vai acontecer com a corrente desse circuito? A corrente I, ela vai ser igual a V sobre esse Z equivalente aqui. Agora, se a gente escrever esse Z equivalente numa terminologia de módulo e fase, a gente vai ter que o I vai ser o V. A gente agora vai supor que o V tem ângulo zero, então vamos deixar ele assim como um número. Aqui embaixo vai ter o módulo de Z equivalente sobre isso aqui no ângulo do Z equivalente, que eu vou chamar de θz. Isso aqui é a mesma coisa que V sobre o módulo de Z vezes nesse ângulo aqui, ó, menos θz agora, não é mais θz, ele estava dividindo, quando tu está dividindo por um número com um ângulo, tu pode passar esse ângulo para cima aqui, só que agora com um sinal negativo. Agora a gente vai analisar os três casos que são possíveis aqui, olha só. A gente tem três casos. Um dos casos vai ser quando o XL é maior que o XC, nesse caso a gente vai ter uma impedância equivalente aqui para cima, ó. Vai estar aqui o triângulo. Já se o XC for maior que o XL, essas duas flechas aqui vão estar para baixo a resultante e a impedância equivalente vai estar nesse quadrante aqui. O terceiro caso é quando o XL é igual ao XC, essas duas partes se cancelam e a gente tem uma impedância totalmente real. Vamos ver o que acontece aí em cada um desses casos. Primeiro a gente vai ver o que acontece no caso indutivo. O que é o caso indutivo? O circuito indutivo é aquele em que XL é maior que XC. E o que vai acontecer? A nossa impedância
Ó, se tu fizer aquele mesmo diagrama lá da soma de impedâncias, a gente vai ter aqui o R, essa flecha aqui para cima agora é o XL menos XC, e a impedância equivalente está aqui, ó, a soma desses dois. Então a gente vai expressar essa impedância equivalente da seguinte forma. Z equivalente vai ser igual ao módulo de Z com um ângulo positivo aqui, ó, esse ângulo. Então a gente vai falar que é um ângulo θ mais, tá? Positivo. Agora, o que vai acontecer? A gente vai ver o que acontece com a corrente. I, ela vai ser igual a V sobre o módulo de Z, que nem a gente já viu, só que agora, ó, num ângulo menos θ positivo, ou seja, num ângulo atrás do ângulo da tensão, um ângulo negativo. Isso aqui vai ser importante na nossa análise futura aí. Agora, para o circuito capacitivo, o que está acontecendo ali? No circuito capacitivo, a gente tem que o XC é maior que o XL. E naquele diagrama lá, ó, a gente vai ter o R aqui no eixo horizontal, como sempre. Aqui vai ter o XL menos XC. E a impedância equivalente agora vai estar aqui, ó. Então, a gente vai escrever essa impedância como sendo um módulo com um ângulo negativo, que eu vou botar θ menos aqui. Então, a corrente I vai ser V sobre o módulo de Z, só que com um ângulo agora θ mais θ menos, ou seja, como esse ângulo aqui era negativo, perdão, aqui menos θ menos. Aqui a gente vai botar menos θ menos, um ângulo negativo, então aqui mais θ menos fica um ângulo positivo. E a situação limite é aquela que a gente já viu da frequência de ressonância. O que é essa frequência de ressonância? É quando ômega é igual a ômega zero, que é igual a 1 sobre raiz de LC, que nem a gente já viu na aula lá da frequência de ressonância. Nesse caso, o Z equivalente é igual ao R. Então, o I vai ser igual a V sobre R, e o ângulo vai ser 0 graus aí, porque já era 0 graus o ângulo do V. Então, agora vamos ver quando é que em quais casos de frequência que vai acontecer um circuito indutivo ou um circuito capacitivo. Olha só, se tu olhar aqui, nesse nosso diagrama de novo, a gente tem que o XL é igual a ômega L. Então, quanto maior ômega, maior é esse XL. Para o XL ser maior que o XC, então, a gente tem que ter um ômega maior. O contrário ocorre para o XC ser maior que o XL. Quanto menor for o ômega, maior é o XC. Então, para o circuito capacitivo, a gente tem que ter um ômega que seja menor aí. Tendo isso em consideração, a gente vai fazer agora dois desenhos. Um que vai ser um diagrama fasorial e outro que vai ser um diagrama de Bode, aí para tu ver como é que funciona na frequência esse circuito. O diagrama fasorial vai ser o seguinte, ó, a gente tem aqui o eixo real e aqui o eixo imaginário. A gente vai representar aquela tensão V aqui, ó, em cima do eixo real, porque a gente falou que ela tinha ângulo zero. Então aqui está o V. Esse aqui é o V em vermelho. Aqui, ó. V. Agora a gente vai ver o que acontece com a corrente nos casos indutivo, capacitivo e de frequência de ressonância. Então, olha só, o que a gente chegou à conclusão aqui no circuito indutivo? Que aí era um V sobre Z, que é um módulo aí, num ângulo menos θ positivo. Se o θ era positivo, a gente tem aqui um menos, então esse ângulo é negativo, ou seja, a corrente está para trás da frequência, olha só. Então, no circuito indutivo, a gente vai ter a corrente aqui, ó. Vou marcar como I1. Olha só, e esse aqui é o nosso θ, vou chamar de θL, que é o θ indutivo. E aqui no canto, vamos botar I1, XL maior que XC.
Agora, para o caso capacitivo, vai ser o contrário. Tu tinha um θ negativo antes, quando tu divide por ele, ele vira um θ positivo. Então, tu vai ter aqui, ó, a tua corrente I2, e aqui tu vai ter o teu θc. I2 é o caso em que XC é maior que XL. E o terceiro caso é aquele em que a corrente está em fase com a tensão, ou seja, o Z equivalente é puramente resistivo, que é esse caso aqui, ó. I3. O I3 o XC é igual ao XL. Então, olha só, o que tu tem? Três possibilidades. Tu tem a tua tensão lá, a tua corrente I1 vai estar ou atrasada, ou em fase, ou adiantada em relação a essa tensão. Lembrando que esse sistema aqui fasorial gira com velocidade ômega para lá. O módulo vai depender do ômega. E a fase também, porque o circuito vai ser indutivo ou capacitivo, dependendo desse ômega aí. Por fim, vamos ver o que acontece com o diagrama de Bode. Olha só, a gente tem aqui esse diagrama que a gente chama de diagrama de Bode. Na verdade, ele não vai ser um diagrama de Bode totalmente, porque o diagrama de Bode ele é numa escala logarítmica no eixo X, e a gente vai usar uma escala normal, que é mais fácil de entender. Então aqui, ó, a gente tem um eixo horizontal, que é o eixo da frequência, e dois eixos verticais, na verdade. Esse aqui, onde vai estar representado o módulo da corrente, e esse aqui de baixo, onde vai estar representado o θ, ou seja, a diferença de fase entre a tensão e a corrente. O que acontece quando a gente tem uma frequência muito baixa lá? Quanto mais baixa é a nossa frequência, mais capacitivo é o circuito. Então o circuito está mais aqui, ó, mais nessa região de cima, aqui, ó, nessa região verde aqui. Então o que a gente tem? Um θ positivo, mas o módulo é sempre menor que o V, porque tu está sempre dividindo uma coisa por um número que é igual a R mais um número complexo. Então, quanto maior o XL ou maior o XC, menor é o módulo dessa corrente. Para um caso em que ômega é igual a zero, tu vai notar lá que a gente vai ter um módulo também zero, porque o XC vai ir para o infinito. Então, olha só, aqui no diagrama, para um ômega tendendo a zero, a gente tem um módulo que também tende a zero. E nesse diagrama aqui, ó, o que tu tem que perceber? Quanto maior for o ômega, maior vai ser esse θc aqui. O caso limite é quando o θc é igual a 90 graus. Então, a gente começa esse nosso diagrama aqui da fase no 90. Para frequências tendendo ao infinito, a gente vai passar para essa parte azul aqui. O ângulo vai tender a menos 90 e o módulo também vai tender a zero, porque o jωL vai ser muito grande. Então, a gente vai ter no infinito aqui, e aqui a gente vai ter o menos 90 graus. Agora, volta a ver o que acontece na frequência de ressonância, que é exatamente aqui no I3. Olha, o θ é zero, e o módulo vai ser máximo, e vai ser igual a V sobre R, que é o máximo que pode ter o módulo dessa corrente aí. Então, a gente vai chegar num gráfico mais ou menos assim. Esse aqui é a magnitude, e essa aqui vai ser a fase. Ó. Esse ponto onde a magnitude é máxima é justamente na frequência de ressonância, ômega zero, que vai ser quando a fase passa ali nos 0 graus. Então, isso aqui vai ficar dessa forma, olha só. E esse aqui é um gráfico da fase e do módulo da corrente em função da frequência da fonte. É bem interessante esse gráfico, e ele vai ser muito mais explorado em cursos mais avançados aí. Mas, por enquanto, o que tu tem que entender é isso aqui, ó, que no circuito RLC, a gente pode ter a corrente atrasada, adiantada ou em fase com a tensão. Isso vai depender exclusivamente do ômega aí, porque vai ter ômegas em que vai estar em fase, ômegas que o circuito vai ser capacitivo e ômegas em que o circuito vai ser indutivo. Era isso aí então, e até a próxima aula.